Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade à nossa série de parábolas de Jesus, o nosso texto base vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 31 em diante, que diz assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. E o tema da nossa parábola de hoje é a parábola do grão de mostarda. Jesus, nessa parábola, ele nos ensina que o reino de Deus, embora possa parecer pequeno no início, ele crescerá sim, poderosamente, pois é Deus quem dá o crescimento. Eu aprendo que se desejamos o verdadeiro e poderoso crescimento de Deus em nossas vidas, entreguemos tudo a Ele. Meus irmãos, a pergunta que nós nos fazemos aqui é: a quem nós temos entregado os nossos caminhos? A quem nós temos entregado os nossos planos? Talvez hoje possamos nos sentir pequeno. É possível que a nossa condição possa nos apresentar até fraco ou até mesmo sem tanta condição, sejam elas físicas, sejam financeiras ou até mesmo espirituais. Mas uma coisa que devemos nos lembrar e nunca esquecer e ter gravado para sempre em nossos corações é que na vida do cristão nada é pela sua ou pela nossa força. Na vida do cristão, nada é pela sua capacidade ou pelo aparente poder, mas sempre pelo poder e pela misericórdia do nosso Deus. Na nossa vida, todas as coisas são guiadas e direcionadas pelo Espírito Santo de Deus e somente acontecem, somente crescem pelo poder único do nosso Deus. É certo, não podemos desprezar que o conhecimento nos ajuda, mas sem o poder de Deus, nada prospera. E com esse nosso versículo, nós vamos extrair e aprender juntos 3 preciosas lições dessa parábola. A nossa primeira lição é que todo o poder está em Deus e não nas coisas. Zacarias capítulo 4, verso 10 diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? O reino apresentado por essa parábola, ele até começou pequeno. Ele até iniciou com poucos discípulos, mas hoje ele alcança milhões ao redor do mundo. O poder, ele não está no tamanho inicial, mas no nosso Deus que faz ele crescer. Talvez você esteja no início da sua caminhada com Cristo e ache que sua fé possa ser pequena, que a sua oração possa até ser pequena, que o seu conhecimento possa ser pequeno. Mas quando confiamos somente em Deus, meu irmão, confie em Deus. Minha irmã, confie em Deus. Mas quando confiamos somente em Deus, Ele cuidará do crescimento da nossa vida, em todas as áreas, em todas as situações, em todos os momentos, os que temos buscado e temos assim desejado. A nossa segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que é Deus quem dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Essa parábola, apesar de curta, ela nos apresenta um intenso ensinamento de que todo crescimento, seja ele espiritual ou físico, todo avanço do reino de Deus vem somente do Senhor, nosso Deus. Ele não depende de homens, ele não precisa de métodos ou mesmo das circunstâncias, mas o seu crescimento é ele, exclusivamente do poder de Deus. Eu quero te convidar a crer e a não se duvidar, e não se preocupe, apenas creia somente. Creia no que Deus fará na sua vida, creia o que Deus ele fará no seu ministério e através das nossas vidas. O nosso Deus, ele fará sim maravilhas por nós e através de nós. Pelo seu poder e o nome dele será grandemente glorificado. O nosso dever
é de somente semear. O nosso dever é de somente orar e buscar intimidade com Ele, o nosso Deus. Meus irmãos, com quem temos buscado intimidade? Com quem temos dividido o nosso particular? Pois é Ele, o nosso Deus, quem faz acontecer. Não é somente o solo rico, não é apenas o esforço humano, e sim é Deus quem dá o crescimento. Nós podemos estar em lugares pequenos e escassos e secos, áridos. Nós podemos estar em lugares vazios e distantes. O nosso Deus, Ele fará e Ele dará o crescimento da sua obra. E a nossa terceira lição é que o reino de Deus é lugar de refúgio e vida. O reino de Deus é lugar de refúgio e vida. Mateus capítulo 13, versículo 32 diz: o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. A árvore que cresce do grão de mostarda, ela se torna abrigo. Isso representa como Cristo é refúgio para todos que o buscam. Meus amigos, onde temos buscado o nosso refúgio? Em que lugar temos buscado abrigo? Eu preciso te convidar a buscar somente refúgio. Eu preciso te convidar a buscar somente abrigo seguro, que é em Cristo Jesus. Pode ser que você até esteja cansado, pode ser até que você esteja perdido ou sobrecarregado, mas saiba de uma coisa, tenha plena certeza que Jesus, Ele te convida para entrar e fazer parte do seu reino. O reino de Deus, Ele somente cresce, não para a vaidade. O reino de Deus, Ele somente cresce nem para orgulho, nem muito menos para que sejamos apenas um, mas que sejamos sim um em Cristo Jesus e acolhidos. Sim, acolhidos. E da mesma forma em que somos acolhidos, sejamos transformados e sejamos também um instrumento de Deus para ajudarmos a transformar a mais vidas para a glória do seu reino. O reino de Deus, ele não cresce por esforço humano. O reino de Deus, meus irmãos, ele cresce pelo poder do Senhor. E se você quer fazer parte desse reino, e se você deseja viver essa transformação, Jesus, ele te convida hoje. Jesus te convida agora. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.